Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, laia, laia. Laia, laia, bem unidos façamos nessa luta final uma terra sem donos, a internacional. Uma terra sem donos, a internacional. Olá, olá, boa tarde a todos e a todas. Nós estamos dando continuidade à programação que o GP Marx definiu para registrar os 150 anos da Comuna de Paris. Realizamos a primeira atividade ainda no mês de março, e esta é a segunda atividade e deveremos ter uma terceira atividade ainda no mês de maio, né? Configurando, então, 3 momentos em que a gente vai tratar da questão da Comuna de Paris, destacando assuntos e problemáticas em particular. Nesse nosso encontro de hoje, nós temos como convidados, e que gentilmente aceitou, né, o convite para participar, né, da sua contribuição, o professor Michel Zaidan e a professora Maria do Socorro, ambos da Universidade Federal de Pernambuco. Com grande prazer, então, que a gente abre essa segunda atividade, abordando a questão da Comuna de Paris. Então, nós vamos iniciar com a primeira exposição da professora Maria do Socorro, que terá seu tempo para fazer isso, e em seguida também o professor Michel Zaidan, e depois, logo após a fala do professor, nós vamos abrir naturalmente para a interlocução. Então, professora Maria do Socorro, muito obrigado, né, por a senhora estar aqui com a gente, agradecer imensamente, né, pelo aceite que a senhora fez do convite, para que eu possa né, estar aqui com a gente, abrilhantando, né, essa atividade organizada pelo GP Marx, aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Muito obrigado, Maria do Socorro, a senhora fique à vontade. Bom, eu que agradeço, tá certo, a oportunidade de estar aqui, a convite do GP Marx, para tratar com vocês de um tema tão importante, não é? Tão marcante na história das lutas da classe trabalhadora nesse momento do capitalismo, não é? Claro que a classe trabalhadora, os trabalhadores sempre lutaram ao longo de toda a história, mas particularmente num momento tão crucial como foi
a Comuna de Paris, tá certo? Nós estamos vivendo nos 2 meses exatamente de duração. A Comuna durou 72 dias e foi nesse período, pegando março, abril e maio, tá certo? Que o povo de Paris tomou em suas mãos os seus destinos, não é? Se a gente pode dizer assim. Eu gostaria de dizer que o meu tema, o tema que me foi colocado, né, é o resgate histórico da Comuna de Paris. Eu acho que vocês acabaram de apresentar rapidinho um certo resgate histórico, né, de algumas, nesse pequeno vídeo, a música, inclusive, né, a internacional, e várias fotos, né, de momentos de luta dos trabalhadores, e essa coisa, né, a Comuna, a Revolução Russa e a luta internacional neste momento, né, é um aspecto importante da Comuna, essa questão internacional. O Hobsbawm dizia que os trabalhadores... Por que os trabalhadores eram internacionais? Eles eram internacionais concretamente, porque havia muita imigração lá na Europa, né? Os trabalhadores precisavam do emprego, se na sua região esse emprego não vinha, eles iam do campo para as cidades, ou eles iam de um país para o outro. Então, na França, tinha trabalhadores de diferentes nacionalidades, digamos assim, né? E, é claro, ela é internacional, porque o objetivo que une os trabalhadores é a emancipação, e essa emancipação humana não se dá, ela, apesar de concretamente se colocar em nível específico, não é? Então você vai ter a Comuna em Paris, você vai ter a Revolução Russa, ou você vai ter as lutas específicas dos trabalhadores norte-americanos, e aí eu estou fazendo referência também a algumas imagens do vídeo, né? As lutas aqui dos trabalhadores brasileiros. Mas, enfim, então esse caráter internacional da Comuna, ele já foi até colocado, tá certo, pelos próprios organizadores do evento. Mas eu gostaria inicialmente, então, de agradecer e de dizer que a minha preocupação aqui um pouco foi trazer, quando me foi falado, olha, o resgate histórico, mas precisa ver as questões também na atualidade. Então, eu procurei fazer uma leitura. Eu recorri, né, ao livro da Comuna, 140 anos da Comuna, a gente está nos 150, né, mas alguns artigos que saíram na Comuna 40 anos depois, e alguns artigos também que saíram no site A Terra é Redonda. Então, esse blog, ele coloca, eu acho que a cada 2 dias, artigos muito interessantes de diferentes profissionais intelectuais aqui do Brasil, ou eventualmente existem artigos que são traduzidos, a Boitempo também sempre está colocando. Então, eu recorri a Codiola, o professor Codiola, Mauro Iazzi, Milton Pinheiro, Caio Navarro de Toledo, Michel Louvi, entre outros, né? Para falar das mulheres na Comuna. A gente não tem um livro específico, eu não conheço um livro específico, as mulheres na Comuna de Paris, mas existe uma pequena parte no livro Negras Tormentas, de Alexandre Samis, e também é uma coisa interessante, numa dessas leituras que eu fiz, vi que vai ser republicado um livro sobre as mulheres na Comuna de Paris. Não é um livro atual, é um livro da década de 60, escrito por uma escritora francesa, Edith Thomas, e o livro é voltado, se chama Les Pétroleuses, se referindo às incendiárias, que é como elas ficaram conhecidas, tá certo? Então, a partir disso, eu procurei trazer alguns elementos que talvez já sejam muito conhecidos, mas que a gente, no geral, fica na avaliação do que foi a Comuna e não pega mais especificamente, né, do ponto de vista histórico, algumas questões, ou um pouco, digamos assim, da cronologia de alguns eventos. O
texto do Codiola, 150 anos da Comuna de Paris, para quem tiver interesse, ele traz exatamente quase que dia a dia, nesse período de abril, principalmente, né, as medidas que foram tomadas, tal dia isso, tal dia aquilo, tal dia em maio, o comitê tal, ou a organização X. Então, quem tiver interesse em pegar um pouco mais detalhado essa questão, sabe que tem esse texto assim, bem atual e bem didático e cronológico. Eu gostaria de começar falando também sobre duas coisas relativas à comuna, que antecedem, né, não é bem a Comuna de Paris ainda, talvez nem dê para eu falar muito, porque o tempo corre, né, eu estou aqui olhando e já vi que já gastei um tempinho e nem cheguei na comuna ainda, mas vejam, são duas coisas importantes. A tradição de luta do povo francês, a Revolução Francesa é um marco, né, que a gente não pode... E lembrar, por exemplo, na Revolução Francesa, as mulheres, sempre diz, as mulheres marcharam em Paris e foram lá e derrubaram a torre e tal. Vejam, essa participação das mulheres, apesar de que elas pagaram um preço por isso, né? Porque uma de suas grandes lideranças, Olympe de Gouges, na Revolução Francesa, ela foi... ela escreveu, né, sobre a necessidade das mulheres terem reconhecido, né, foi sobre o direito das mulheres e das cidadãs. Da mesma forma que houve o reconhecimento do direito dos homens, né, ela escreveu. No entanto, ela foi guilhotinada exatamente por essa tentativa de colocar na ordem do dia, colocar na pauta comum, digamos assim, num momento de grande convulsão e de grandes transformações, a legitimidade, a expectativa, né, a necessidade da inclusão e do reconhecimento da luta das mulheres e dos direitos que elas tinham, direitos políticos e tal, que é uma coisa que foi muito difícil de se conquistar ao longo de todo o século XIX, no século XX, é que você vai começar essa questão num outro patamar. Sempre limitado, é claro, né, porque todos os setores lutam, mas essa luta ela tem que ser também uma luta mais geral. Ela tem que estar dentro de um contexto de questionamento do capitalismo, de questionamento ao Estado burguês e, portanto, as conquistas do movimento feminista, dos movimentos, do movimento negro, dos movimentos todos que lutam, não é? E muitos outros, ela vem, ela é justa, mas ela não perde, quer dizer, não é por causa dessas lutas que se perde a centralidade da luta de classes, da luta do trabalho contra o capital. Né? É uma coisa que eu acho que até que a Comuna vai nos mostrar de uma maneira bastante forte. A segunda referência que eu queria fazer diz respeito à própria guerra franco-prussiana. Os escritos sobre a Comuna, eles começam, né, na derrota da França diante da guerra franco-prussiana. Mas o que é que foi exatamente essa guerra franco-prussiana? Né? Então, que é um país que a gente não existe mais enquanto tal, né? Ninguém pega a lista dos países e aí tem lá a Prússia. Né? A Prússia era um reino que se formou ao longo do século, ao longo da Idade Moderna, a gente pode dizer assim, e que ele foi tendo desde a sua formação, ele era ligado de alguma forma, apesar de ser um reino, ao Sacro Império Romano Germânico, não é? Que tinha muitos estados alemães, mas esses estados eram todos dispersos, digamos assim. Eles tinham uma certa unidade cultural, linguística, mas politicamente eles eram muito diversificados. Vai desde um bispado até uma cidade independente, enfim. Eles eram... E, no entanto, chega o século XIX, tinha regiões muito desenvolvidas na Alemanha, a gente sabe disso desde da época das guerras camponesas na Alemanha, não é? E no entanto, eles não eram unificados, não se constituíam num Estado, tá certo? Isso criava muitos problemas, muitos entraves, e a Prússia ela foi se formando e foi se
conseguindo estabelecer uma certa liderança em cima dos estados alemães do norte. Formou uma liga aduaneira, e isso incomodava a França, que era vizinha exatamente desses estados alemães. A França já era um estado burguês, já tinha um desenvolvimento capitalista razoável, apesar de não ter uma classe operária como a Inglaterra, não é? Que já tinha uma revolução industrial muito mais antiga, e portanto, as transformações na indústria na França, elas eram mais lentas, a maioria da população era camponesa, mas você já tinha cidades com bastante indústrias, algumas grandes, com cerca de 10 mil trabalhadores, mas a maioria eram indústrias dispersas, pequenas, muitas quase que artesanais, com poucos trabalhadores, tá certo? Então, a gente não pode pensar na Comuna de Paris como sendo assim aquela classe operária unificada, autônoma, que já segue em frente, já tem características bem modernas do ponto de vista do capital. Não é bem esse quadro que a gente vai ter, tá certo? Apesar disso, a Comuna, e através de suas medidas, ela aponta sempre no sentido desse caminho de enfrentamento à burguesia e, portanto, de formação de uma classe operária, proletária, nos moldes que a gente consideraria. Tá certo? Ela aponta nesse sentido, embora ela não fosse ainda numericamente uma classe operária nos moldes que a gente já via na Inglaterra. Então, o que eu gostaria de dizer é que essa luta, quer dizer, o que é que a Prússia faz para conseguir construir essa unificação? Ela vai fazendo essa unificação em cima da União Aduaneira, como eu falei, mas também em cima de atividades que vão unificando esses estados alemães em torno de interesses comuns sob liderança da Prússia. Então, vai ter uma guerra pouco antes da Comuna de Paris, 6 anos antes, uma guerra que chama Guerra dos Ducados, por cima de 2 ducados que eram disputados e tal. E supostamente ficaria um ducado para a Áustria, um ducado para a Prússia. Mas a Prússia faz ouvidos de mercador e fica com os ducados, a Áustria perde a guerra em seguida. Depois vai ter os estados do sul da Alemanha. Eles tinham historicamente uma certa aproximação com a França, eles são fronteiras, tá certo? Claro, tinha a fronteira do norte e a fronteira do sul. Os estados do sul eram mais próximos em nível de aproximação mesmo de interesses, mas os estados do norte não, eles vão se unificando com a Prússia. E faltava alguma coisa importante para a Prússia conseguir essa unificação total em detrimento da Áustria, que também era um país de língua alemã e tal, enfim. E isso acontece, quer dizer, quando uma potência, a partir dos seus interesses, ela se unifica, ela consegue unificar o seu povo, não é, contra outra potência, isso facilita o próprio processo de coesão interna. Então, era interessante para a Prússia ter uma outra guerra, como também era interessante para a França uma guerra, porque Napoleão III está governando há um tempo grande, né? Grande, de 1848. Em 51 ele se torna imperador até a década de 70, né? 1870. Ele já vem governando, a burguesia tem interesses, mas alguns não são atendidos. Existe uma preocupação com a expansão da França, com uma afirmação da França do ponto de vista dos interesses da burguesia, portanto, do seu desenvolvimento industrial, e isso também, essa certa desconfiança ou desinteresse, ou não considerar mais que o imperador francês está atendendo devidamente aquilo que a classe dominante francesa se interessaria. Isso faz com que o próprio imperador veja numa guerra uma certa alternativa de poder. Então, essa guerra interessa, apesar dela houve tentativas de evitá-la, mas não muito bem sucedidas, mas dos dois lados, tanto da França quanto da Alemanha, existe um certo interesse em que alguma coisa haja um confronto, desde que esse confronto, claro, não seja tão prolongado assim, mas a artilharia, quer dizer, digamos assim, a organização militar alemã
é mais poderosa, mas o imperador da França acha que não é bem assim e tal, que ele pode vencer. Eles entram na guerra, tá certo? Quando a gente fala, bom, o imperador e tal, ele representa o Estado, só que o Estado ele trabalha em cima dos interesses das suas classes dominantes. Não é? Isso é uma coisa também que eu acho que a gente traz para a atualidade, né? A importância da luta de classes e a questão do Estado, dos interesses do Estado burguês diante dos seus trabalhadores. Então, eles fazem a guerra, claro que essa guerra, quando se faz, quem vai ser o soldado, não é? São os pobres, embora que ainda fosse época em que os monarcas até iam para a guerra. E no caso do monarca francês, ele vai para a guerra e vai terminar perdendo uma batalha importante, que é a Batalha de Sedan, e a partir daí a França, ele vai ser deposto, vai ser como se ele fosse o responsável pela guerra, né? Eu já fiz menção, quer dizer, ele era o responsável pela guerra enquanto monarca, mas enquanto interesses, eram os interesses da burguesia que ele defendia ao mesmo tempo. Então, ele perde essa guerra, mas as tropas prussianas, elas entraram na França e elas vão cercar Paris. Então, nesse momento, a partir desse momento, o monarca é destituído, forma-se um comitê, né, que vai cuidar dos assuntos da França, proclama-se a República, e ao proclamar a República, a expectativa até do povo parisiense é que essa República mantenha um enfrentamento, isso é no fim do ano, setembro, outubro de 1870, mantenha um enfrentamento digamos assim, a essa pressão prussiana. No entanto, não é assim que pensam os governantes republicanos. Então, essa república ela vem servir aos interesses, mais uma vez, não é dos trabalhadores, não é do povo de Paris, não é do povo. Só que, como eu disse, a maioria da população era camponesa, e os camponeses, quer dizer, Marx também escreveu sobre isso quando escreveu o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, né? A dificuldade dos camponeses se constituírem enquanto classe no sentido de ter um projeto próprio e de se unir em torno desse projeto, não é? Para conquistar, para questionar, para entrar em conflito mesmo quando necessário e garantir seus interesses. Não é? Então, dada uma série de limites e de interesses presentes na questão, vai terminar com se assinando um tratado, né, um armistício. Por esse armistício, que ele é desmoralizante para a França. Então, uma parcela a França é obrigada a pagar os custos da guerra. A França ela perde a Alsácia e a Lorena, e a França vai ter que entregar uma parte considerável dos seus armamentos para a Alemanha, e a Alemanha vai se unificar todinha, e isso ainda vai ser feito em Versalhes, quer dizer, no centro da capital, né? A capital era em Paris, mas Versalhes era um palácio que, nesse momento, está respondendo como residência, como sede da República, até porque a população de Paris era perigosa para esses republicanos. Tá certo? Os republicanos que dirigem a França agora, eles estão em Versalhes. Então, disse que um dos motivos, né, que faltou à Comuna de agir é quando ela finalmente se dá conta desse tratado que vai ser feito e dos prejuízos, e de que Paris foi bombardeada, Paris, a situação da fome que o povo passou por esse cerco de tanto tempo, não é? Então, essa população ela não admite que a guerra termine dessa forma, e ela se coloca a tarefa de resistir ao cerco e de resistir ao armistício. Então, ela se autoproclama, não é? Paris rebelde. Por quê? Porque a essa altura o povo de Paris estava armado, não era só o exército, você tem a população armada para poder responder ao cerco de Paris. Então, sob a direção dos trabalhadores, eles vão se constituir na Comuna de Paris, no episódio que é conhecido como Comuna de Paris.
eu tenho 10 minutos, me parece. Então, nesses 10 minutos, não dá mais para eu falar praticamente nada, né? Mas o professor, sem dúvida, vai dar bastante fundamento sobre o caminho, né, que a comuna percorreu. Eu quero dizer que durante um certo período, né, como eu falei, houve um duplo poder, mas esse duplo poder ele deixou de existir quando o povo de Paris tomou a tarefa em suas mãos de dirigir a cidade, de organizá-la, e essa organização foi feita em função de manter uma república de luta, de não aceitar, tá certo? Não aceitar a queda de Paris e, portanto, toda essa desmoralização e de, ao mesmo tempo, promover uma série de normas, de direitos, de lei, de definições, de projetos, pôr em dia, pôr em ação, uma série de projetos, de propostas de interesse dos trabalhadores, sob um outro ângulo. Então, não é Versalhes quem manda em Paris, portanto, aquelas leis, é feita uma eleição nacional, essa eleição nacional, como eu falei, os campos existem em outras cidades, apesar de que a comuna chama que estabeleçam-se outras comunas, e algumas intentam isso, não é? Seguindo o modelo de Paris, mas, na verdade, o governo que foi eleito já um pouco antes, ele caminha no outro sentido, é do armistício, de restabelecer aquele tipo de governo, um governo republicano, mas que não faz nenhuma mudança, ao contrário, que reprime os trabalhadores, porque defende os interesses da burguesia. Tá certo? O projeto dessa Terceira República é um projeto liberal, no máximo você pode dizer que seja liberal, mas nem é muito limitadamente liberal, de acordo com os interesses burgueses. Então, eles vão definir, a começar pelo Estado, né? Não é mais esse Estado, é um outro Estado que se forma, é um Estado formado em Paris, quer dizer, a partir dos 20 bairros de Paris, eles vão organizar-se, não é de forma autônoma, mas dentro dos mesmos princípios que a comuna vai se organizar. Então, por exemplo, todos aqueles que são eleitos e recebem como salário o salário de um trabalhador profissional, né? Então, aquela coisa do enriquecimento por ocupar cargos públicos, isso deixa de existir. E esses cargos públicos, eles são válidos, eles são legítimos, enquanto eles respondem de acordo com os interesses de quem os elegeu, que são os trabalhadores. Né? A classe de Paris, como eu disse, quer dizer, eram os trabalhadores, existiam muitas mulheres trabalhadoras, existiam pequenos comerciantes, existiam uma classe média com dificuldades. Então, são esses interesses que vão ser levados em conta, tá certo? E não, até porque uma boa parte da classe dominante de Paris, ela vai embora, ela vai fugir, ela vai abandonar, até muitos abandonam as fábricas e vão embora para Versalhes, e, portanto, os trabalhadores é que vão ter que tocar a nova organização e a nova também a organização da produção. Então, como eu disse, do ponto de vista também dos cargos administrativos, eles todos são ocupados, mas ocupados mediante o compromisso salarial, como eu falei, e o compromisso de atender aos interesses da população, os interesses da maioria, os interesses dos trabalhadores. Então, por exemplo, eu vou ler aqui de forma muito rápida, porque não vai dar nem para eu, mas é uma coisa interessante, né? O trabalho noturno foi extinto. Isso começou como uma reivindicação dos padeiros. O trabalho noturno é extinto. As oficinas que estavam fechadas são reabertas para que se instale cooperativas e sejam postas em funcionamento, né? Essas cooperativas, elas não radicalizam, né? Então, os trabalhadores vão organizá-las, mas supõe-se, as que foram abandonadas, supõe-se que no futuro haveria uma indenização para os proprietários a ser acertada, né?
As residências vazias são desapropriadas e reocupadas. Em cada residência oficial é instalado um comitê para organizar essas ocupações. Todos os descontos nos salários, as multas são abolidas. A jornada de trabalho é reduzida a 10 horas e chegou-se a discutir 8 horas, né, mas não chegou, isso foi como proposta, mas ela seria uma jornada de 10 horas. Os sindicatos são legalizados, institui-se a igualdade entre os sexos. Aqui eu vou... É uma coisa que até hoje se luta, né? Salário igual para trabalho igual, que isso seja efetivamente reconhecido. Então, por exemplo, entre os professores, uma das reformas importantes é a reforma da educação. O que é que foi a reforma da educação, né? Foi separada a igreja do Estado. Ao separar a igreja do Estado, a igreja deixa de ser subvencionada pelo Estado. E ao separar, cada um pode ter sua religião, mas a escola deve ser laica. Olha que questão atual, particularmente para nós aqui do Brasil, né? A escola, em todos os níveis, ela deve ser laica, gratuita e compulsória. E, obviamente, para você incentivar, tanto, um exemplo claro, né? Tanto os professores homens como as professoras mulheres vão ter o mesmo salário. Isso sempre foi uma coisa tradicional. O homem ensinava aritmética e matemática nas escolas masculinas e as mulheres não ensinavam isso nas escolas femininas, ensinavam trabalhos manuais. E, geralmente, o salário vinha pelo número de disciplinas, então você ensina português, mas você ensina matemática e aritmética e geometria, sei lá. Então, seu salário era maior do que no caso das escolas femininas. Então, institui-se, inclusive, um ensino igual, um ensino semelhante para meninos e meninas, tá certo? As escolas podem ser mistas. Então, isso imagina, né? São passos largos para essa questão da igualdade entre os sexos. Ora, isso durou 72 dias, isso não foi instituído no primeiro dia. Então, obviamente, que a gente não tem uma demonstração do avanço, do resultado desse avanço, né? Mas a gente tem o entendimento de que isso concretizou uma série de justas reivindicações e que vão ser incorporadas pelos partidos de esquerda ao longo do século XIX, do século XX. Isso vai dar resultados muito importantes na Revolução Russa, tá certo? Com relação a muitas coisas, e particularmente com relação às mulheres, né? Bom, o monopólio da lei pelos advogados, isso era uma coisa também que não era só na França que se reivindicava. Quando se tinha alguma dificuldade, precisava pagar para o advogado. O advogado enriquecia em cima das custas que cobrava, né? Então, deixa de existir isso, né? Os honorários são abolidos. Testamentos, adoções e contratações de advogados se torna gratuita. O casamento se tornou gratuito e simplificado, olha só. A pena de morte foi abolida. O cargo de juiz se tornou eletivo. O calendário revolucionário da França, da Revolução Francesa, foi novamente adotado, não é? Escolas noturnas foram criadas. E se passou até a discutir que a escola ela deveria ter uma parte de ensino mais científico, uma parte de ensino mais profissionalizante. Era uma proposta que vinha da Associação Internacional do Trabalho, tá certo? De escolas profissionais, mas isso tudo integrado. Por fim, algumas coisas importantes, né? As igrejas se tornaram sociedades de discussões, digamos, nas igrejas, nos locais, não é? As imagens santas foram derretidas, se precisava de dinheiro, inclusive se derrubou lá uma igreja que tinha sido... que homenageava um dos grandes repressores de 1848, e a bandeira da França deixou de ser a tricolor em Paris e se tornou a bandeira vermelha. Então, vejam, isso aqui é uma série de normas que foram estabelecidas, né? Moratória dos aluguéis, quem devia, quem tinha, digamos assim, penhorado algum objeto, isso deixou de existir, né? A polícia foi abolida, o exército oficial foi abolido, o exército era o povo em armas,
A liberdade de imprensa foi permitida, as autoridades, como eu já falei, já eram eleitas e destituídas. É claro que isso foi um processo muito rápido, como eu disse a vocês. Ele nos aponta, eu vou pular, eu não vou discutir os limites que, inclusive, vão responder um pouco pela derrota da Comuna, né? Não é só por causa dos limites que o exército era desorganizado, os homens em armas, mas e outras coisas mais, né? O dinheiro que não usaram e tal. Mas eu gostaria só de me reportar rapidinho a essa questão da atualidade. Eu já pontuei algumas coisas muito rapidamente, né? A questão da luta de classes, que se coloca a questão do ensino laico, da laicização da vida, não é? Da secularização da vida, do avanço da importância da ciência, foi colocada em prática a necessidade de um Estado, se a gente puder dizer assim, quer dizer, algo, como é que se vai gerenciar a cidade, organizá-la politicamente, tomar as decisões. Então, tudo isso em função dos interesses concretos dos trabalhadores, dos despossuídos, das mulheres, quer dizer, dos setores que sempre foram espizinhados, digamos assim, pela classe dominante. São coisas muito presentes na atualidade, não é? Junto com a classe média empobrecida. É seu caráter internacionalista, apesar de limites também. Existem autores que dizem, bom, mas isso foi limitado, porque muitos países fizeram manifestações em apoio à Comuna e não se enviou representantes, não sei o que, não sei o que. Por outro lado, assim, era difícil. E, no entanto, foi aberta a formação, inclusive, dessa direção. Existiam estrangeiros na direção da Comuna, tá certo? Eram trabalhadores, eram comprometidos com a transformação social, existiam membros da Associação Internacional dos Trabalhadores, existiam blanquistas, existiam pessoas ligadas às ideias de Proudhon, existiam socialistas, existiam republicanos. A pessoa está lá porque é republicana, e é um republicano comprometido, não aceita a maneira como a guerra terminou. Então, quer dizer, isso foi uma amálgama, foi uma frente de muitas, de se tentar, digamos assim, de certa forma, amainar as diferenças para você ter um pouco mais de uma frente, digamos, um governo de frente. Então, isso é uma coisa também atual, que se coloca, como é que a gente supera os impasses, como é que a gente resolve o problema da crise. A crise, ela não é resolvida. Em 1870 vai vir uma crise enorme do capitalismo, né? A crise, ela não é resolvida naquele momento, tirando mais do povo. Ao contrário, o povo precisa de se alimentar, o povo precisa ser considerado, e o povo precisa de dirigir o processo. Então, eu acho que isso é uma outra coisa que está muito presente. Não existia um comitê central especial do partido X que domina tudo e que decide tudo e que o povo reconhece e cumpre tudo, não é? Então essa ideia de uma certa autonomia local, não é? Autonomia na organização das fábricas. Claro que em determinados momentos, por exemplo, se precisa fazer armamentos, então vamos fazer armamentos. Então, às vezes, eu acho que até faltou um pouco de gerir isso de uma maneira mais centralizada em algumas coisas. Mas, de qualquer modo, então tudo isso, né, colocou, de alguma forma, a ideia do que seria uma república participativa, uma democracia participativa, e eu acho que colocou também a ideia do socialismo. Tá certo? Então, eu vou parando por aqui. De fato, é uma glória a gente discutir hoje sobre o primeiro movimento assim que ele buscou tomar o céu de assalto, digamos assim, né, nas palavras clássicas, a primeira tentativa de tomar o céu de assalto. Olha, antes de eu terminar, só uma coisinha. Olha, a Comuna, eu acho que um ensinamento também da Comuna, olha, você perde tudo, mas a perspectiva ela continua existindo. Então, a maioria do pessoal foi morto, poucos conseguiram, cerca de 10 mil se exilou, muitos foram deportados, muitos foram fuzilados sumariamente, alguns poucos
poucos proporcionalmente, né? Eles foram absolvidos, pouquíssimos, 1.000 e poucos, se é que chegou a esse número, mas muitas pessoas, vai se conseguir vê-las depois em outros momentos, em outros movimentos. E aqui eu só gostaria de citar Louise Michel, não dá para desenvolver, mas Louise Michel é um exemplo disso. Ela vai exilada para Caledônia e lá ela vai se ligar a uma população indígena, ela ensina francês, aprende a língua deles, e quando eles fazem lá uma revolta contra a França, ela ainda auxilia na revolta contra a França. Então, são exemplos, assim, belíssimos, tá certo? São questões muito atuais para a gente pensar e para a gente refletir. Obrigada, desculpa que eu extrapolei um pouquinho. Obrigado, dizemos nós, professora, com essa belíssima exposição, e como a senhora mesmo disse, passaríamos a tarde, muito tempo aqui tratando de uma temática assim tão apaixonante quanto essa, né, de questões tão importantes para a ocasião e com atualidade tão grande quanto aqui a gente consegue estabelecer entre aquelas questões que foram postas naquele momento e como é que elas também se apresentam ainda hoje. Então, muito obrigado, professora, pela sua participação. Naturalmente, as questões vão chegar e vamos dar continuidade a isso. Antes de chamar ao professor Michel, eu gostaria ainda de lembrar que é parte constituinte da nossa programação ainda uma terceira atividade que deverá se realizar no dia 28 de maio, que é uma data que remete também ao último dia da Comuna de Paris, né, que foi derrotada de forma extremamente violenta, como a professora já mencionou, e terá participação nessa atividade da professora Virgínia Fontes e do professor Geraldo Barbosa, que vai naturalmente abordar especificamente também como é que a burguesia, enquanto classe, se coloca, né, no embate desse grande movimento.